Bom dia, queridos adolescentes. Tudo bem com vocês? Todos firmes e fortes no Senhor, batalhando firmes na fé. E espero que todos estejam bem, todas as famílias, seus pais, irmãos, se porventura vocês tiverem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe ao Enzo, abençoe ao Vitório, a Rebeca, abençoe a Laura, abençoe a Sabrina, abençoe ao Luiz Gustavo, cada um de vocês, todos vocês que são queridos de Deus, amados por Deus, e que Deus nos abençoe em mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante, um tema importantíssimo de grande valor para a nossa reflexão hoje. Hoje na nossa lição nós abordaremos sobre a soberania de Deus. Antes de nós iniciarmos nossa aula, eu gostaria de fazer uma oração e nós iremos orar pela aula e também, especialmente, por nosso irmão Jorge Homse, nosso conselheiro, professor, servo de Deus. Ele está no hospital. Graças a Deus, ele teve boa melhora, não está mais na UTI, está no quarto. Graças a Deus, nós ficamos muito felizes com esta notícia. Que Deus continue a cuidar de nosso irmão Jorge. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai eterno, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo poder, Pai. Nós, neste momento, Pai, queremos orar pelo Teu servo Jorge Homse, Pai. Agradecer ao Senhor, pois o Senhor tem ouvido nossas orações, nossas petições em favor do Teu servo, e o Senhor tem restaurado a saúde do Teu servo Jorge. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua proteção, guarda na vida do Teu servo Jorge, Pai. Continue a cuidar dele, Pai, a restaurá-lo. Abençoe a Regiane, ao Eduardo. Abençoe, Pai, outros enfermos, Pai, de nossa igreja, Pai. Guarde todos, ó Deus, dê a eles boa recuperação, para a honra e glória do Senhor, Pai. Ó Senhor, obrigado por tudo, Pai. Abençoe-nos neste momento que nós meditaremos em Sua palavra, Pai. Abençoe-nos, Pai, que sejamos edificados, sejamos aprimorados, aperfeiçoados pelo Senhor, para a glória do Senhor. Perdoe, Senhor, nossos pecados, Pai. Perdoe nossas ofensas, Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Eu irei compartilhar com vocês a aula de hoje. Vamos aqui ao início. Ok. A soberania de Deus. Este é o tema da nossa lição hoje. Que Deus nos abençoe grandemente. A soberania de Deus. A soberania é um dos atributos do Senhor mais sublimes, mais elevados que nós podemos pensar. O Senhor Deus, ele tem diversos atributos próprios, atributos incomunicáveis, como a onipotência do Senhor. Ele pode todas as coisas. A onisciência de Deus, ele sabe de todas as coisas que acontecem na terra e nos céus. E também a onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares por meio do seu Espírito Santo. E um outro atributo de Deus é a sua soberania. Ele é acima
de tudo e de todos. Ele governa acima de todas as coisas. Ele está no seu trono, ele rege todas as coisas. Deus é infinito, é maravilhoso, é um ser grandioso e é o nosso Deus, digno de ser louvado. Então, esta é a lição número 11 de nossa revista, A Soberania de Deus. Eu separei alguns trechos da palavra do Senhor em que nós refletiremos e aprenderemos na palavra sobre a grandeza de Deus, sobre a sua glória, o seu poder, a grandiosidade do seu ser, como ele é um ser tão maravilhoso, tão elevado, superior a nós, infinitamente superior e diferente de nós em sua essência. O Senhor é diferente de nós em sua essência, ele tem uma essência própria. Ele é Deus, ele é Deus. O primeiro versículo que nós vemos na palavra do Senhor está em Isaías capítulo 44, verso 6. Eu irei grifar. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, que é o nome de Deus, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Aqui o profeta Isaías está falando em nome do Senhor, e ele está dizendo que o Senhor é Rei de Israel, é o Redentor de Israel, do povo de Deus, e também o Senhor dos exércitos, ou seja, aquele que é o Senhor dos exércitos dos céus. Ele é o Senhor de todos os seres celestiais, os anjos de Deus. Ele é Senhor sobre eles. Ele é o primeiro e o último, assim como nós vemos em Apocalipse, o nosso Senhor Jesus dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Aqui o profeta diz, o Senhor diz através do profeta: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Deus é único, não há outras divindades. Por mais que as pessoas possuem diversas religiões e adorem diversas chamadas divindades, essas divindades criadas, elas não existem na realidade. Então, por mais que também hajam pessoas que sejam adoradas, sim, essas pessoas existem, são criadas por Deus, mas não são Deus. E essas outras divindades do hinduísmo, budismo, elas não são Deus. Somente Deus é Deus. Somente o Senhor é o primeiro e o último. Não há Deus além do Senhor. Deus é Deus. E Ele é único. Ele é o único Senhor, assim como Ele se manifestou a Israel. Ouve, Israel, eu, o Senhor, sou o único Senhor. Não há Deus além do nosso Deus. Que tremendo nós sabermos isso. Nós temos a verdade, nós conhecemos a Deus verdadeiramente. Conhecemos o Deus verdadeiro e não estamos em uma religião falsa que adora deuses falsos. Louvado seja o Senhor por isso. E nós oramos e Gênesis capítulo 1. Eu decidi escolher Gênesis capítulo 1, verso 1. Um versículo muito conhecido a nós, é o primeiro versículo da Bíblia. Nós conhecemos muito bem. Ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés está então relatando a criação de Deus em 6 dias. Mas no princípio criou Deus os céus e a terra. É o que diz a palavra do Senhor. No princípio da criação,
Deus criou os céus e a terra. Deus é criador. Tudo o que existe foi criado por Deus. O planeta Terra, a água, as montanhas, os mares, os animais, todo ser que respira, toda a matéria foi criada por Deus. E ele, já antes da matéria, antes de sua criação, ele já existia. Não havia ninguém, somente Deus. Deus, antes de toda a criação, já existia. Deus, ele sempre existiu. Esta é uma doutrina maravilhosa. Deus é o único que sempre existiu. Quando nós pensamos e tentamos realmente assimilar essa verdade, e nós vemos que profundo é saber que Deus sempre existiu, sempre existiu. E Ele é o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Por mais que o homem crie coisas, na verdade ele só está trabalhando com a matéria que o Senhor Deus já criou. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 40 de seu livro, nós leremos a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana, os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice, perito, para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham
e não se fatigam. Amém. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Que texto esplêndido. Diz a respeito da grandiosidade do Senhor, do seu poder, da sua soberania. Aqui, dos versos 12 a 16, nós vemos que o profeta está dizendo, então, comparando o Senhor para com a criação. A criação perto do Senhor é pequena. Ele, em sua concha, mede as águas. Na concha de sua mão, melhor dizendo, mede as águas. E toma a medida dos céus a palmos. Vejam a grandeza do Senhor. Ele pesa os montes em uma balança de precisão. Os montes que são grandes, altos, elevados. Para nós olhamos para para montes, para a criação e nós vemos a beleza da criação. Para o Senhor, estas coisas são pequenas diante da grandeza do Senhor. O Senhor guia o seu espírito. Ninguém aconselhou o Senhor, dá conselhos ao Senhor. Quem agiu como conselheiro a Deus? Ninguém. Ninguém pode aconselhar o Senhor. Ele é totalmente sábio. Ele é totalmente poderoso. E que texto maravilhoso nós lemos. No verso 15 diz que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Um pingo. Um pequeno pingo que cai de um balde. São as nações. Todas as nações da terra. Aos olhos do Senhor. São como um grão de pó na balança. Um grão. As ilhas são como pó fino que se levanta. E no verso 17 ele diz então que as nações poderosas, grandes, ali da época, são para ele como coisa que não é nada. Não é nada. E eles consideram como menos do que nada, como um vácuo. Menos do que nada. Perto da grandeza do Senhor, as nações não são nada. Os poderosos não são nada. Porque o Senhor é grande, o Senhor é Deus, é infinito. Ele é o nosso Deus, Ele é digno da adoração e de todo o louvor. Não há nada que se compare ao Senhor. O profeta vai dizer que os moradores da terra são como gafanhotos perante o Senhor. Ele diz a respeito dos príncipes, no verso 23, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. O Senhor é quem dá o fôlego de vida aos príncipes, aos poderosos, aos presidentes, aos reis que ainda existem em nossa terra. É o Senhor quem dá o fôlego de vida. É o Senhor quem os sustenta, quem os planta e quem os colhe. O Senhor é grande. Todas as estrelas que o Senhor criou, bilhões e bilhões de estrelas, todas o Senhor conhece pelo nome, cada uma delas. Que tremendo é o nosso Deus é grandioso. E é um Deus que conhece todas as coisas que se passam na terra e no universo. Deus conhece, Deus sabe. Deus é maravilhoso. E, encerrando este trecho, Jacó, o reino do sul e o reino do norte, estava pensando que o Senhor não estava vendo, o Senhor não estava atentando para o que estava se passando, mas o Senhor está dizendo, no verso 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, não se pode compreender a grandeza, a totalidade do entendimento de Deus. Deus vê todas as coisas.
E diz no verso 31, mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Deus soberano, no Senhor nosso Deus, que confiam que Ele está no seu trono, que sabem que Ele está no controle, regendo todas as coisas que acontecem na terra, todas as coisas que acontecem no céu, que sabem que Ele reina, Ele governa, Ele está no controle. Estes renovam suas forças. Esses esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esses têm a alegria do Senhor. Esses são revigorados por Deus porque descansam o coração em Deus, sabendo que Ele, Deus, o meu Pai, está no controle de todas as coisas. Está no controle de todas as coisas que acontecem em minha vida e na vida de todos os seres humanos na face da terra. Jó capítulo 1, verso 12, diz, é o texto que nos diz sobre o diálogo do Senhor com Satanás quando houve uma reunião dos anjos no céu. Nós vemos nesse texto que o Senhor governa todas as coisas e nada acontece sem a permissão do Senhor. Até o inimigo só pode agir se Deus permitir. Verso 12 diz: Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Novamente, disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, o Senhor é quem permite, naquele momento, quem permitiu que Satanás agisse na vida de Jó, tocasse nas coisas que ele tinha. O inimigo não age se o Senhor Deus não permitir. O inimigo está sob o controle de Deus. Como é importante nós sabermos isto. O inimigo não é um Deus. O inimigo não é Deus. O inimigo é um anjo caído, com poder, nós sabemos, mas ele não se equipara de forma alguma à grandeza do nosso Deus, ao poder do nosso Deus. O Senhor Deus é infinitamente superior a qualquer criatura, qualquer anjo, ao inimigo, é infinitamente superior. Salmo 139, verso 16 diz: Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Um texto maravilhoso, é um salmo maravilhoso, belíssimo, que está dizendo sobre o conhecimento do Senhor, a onisciência de Deus. Deus, o nosso Criador, nos viu ainda quando estávamos sendo formados no ventre de nossa mãe. Os olhos do Senhor viu a nós ainda sendo formados e já escreveu em seu livro todos os nossos dias. Todos os nossos dias estão escritos por Deus, determinados por Deus, já pré-ordenados para acontecerem como o Senhor planejou. Deus é soberano. Deus é tremendo, governa todas as coisas, já escreveu todas as coisas. Nada é fruto do acaso, nada acontece que escapa à vontade de Deus, vontade decretiva de Deus. Tudo já está determinado. Todas as coisas que acontecem na terra e nos céus já foi na eternidade determinada pelo Senhor. Vejam a grandeza de Deus, a infinitude de Deus. Diz o texto: cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O meu dia, o seu dia, querido adolescente, já foi escrito pelo Senhor. Já foi escrito por Deus.
Deus é maravilhoso. O amanhã já foi escrito por Deus. Deus é tremendo. Isaías capítulo 43 diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. O Senhor dizendo: Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Que texto tremendo, maravilhoso. O Senhor é o nosso Salvador. Ele anunciou a salvação no Antigo Testamento por meio dos profetas, por meio de Moisés, por meio dos escritos. E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando o Senhor age. Nada pode impedir ao Senhor. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo o evangelista Mateus, Levi, em seu capítulo 6, diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? O nosso Senhor Jesus está então dizendo aos discípulos que eles não deveriam andar ansiosos, demasiadamente preocupados, aflitos pelas coisas do dia a dia, o que eles comeriam, o que eles beberiam, o que eles vestiriam. E o Senhor Jesus diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E então no verso 26, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Que bênção! Nós vemos aqui nas palavras do Senhor Jesus de que, de fato, as aves do céu, elas não preparam o alimento para si. Eles não guardam o alimento para os próximos dias. Não, Deus dá o alimento a elas. E nisso nós vemos a providência do Senhor, o sustentar do Senhor. Deus é soberano sobre todas as criaturas. É Ele que dá o alimento, o sustento, o ar que nós respiramos. A nós também, homens, criados à imagem e semelhança do Senhor. O Pai a sustenta. E nós não valemos mais do que as aves? Valemos, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E também, em outro texto, diz que não cai um pardal do céu se não for da vontade do Senhor. Se Deus não permitir, melhor dizendo, o texto diz que um pardal não cai do céu se assim Deus não permitir. João capítulo 2, os versos 23 a 25 dizem: Estando ele em Jerusalém, nosso Senhor Jesus, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia. Não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, neste texto maravilhoso,
nós vemos que o nosso Senhor Jesus, Deus homem, encarnado, Filho de Deus, Todo-Poderoso, ele conhecia os corações dos homens. Ele conhecia o coração daqueles que viram os sinais do nosso Senhor Jesus, creram no seu nome, creram nos sinais, mas o Senhor Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O nosso Senhor Jesus, então, ele também é onisciente, ele também tem todo o conhecimento. Ele conhecia aqueles homens, sabia que aqueles homens, na verdade, não haviam crido nele como o Messias, como o Salvador. Ele conhecia os corações daqueles homens. O Senhor Jesus sabia o que ele passaria na cruz do Calvário, quando ele entregasse sua vida pelos pecadores, como ele o fez. Esteve na cruz, deu a sua vida como sacrifício a Deus, recebeu sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e a ira de Deus foi derramada sobre o Filho. E ali na cruz o nosso Senhor Jesus morreu. Ele rendeu seu espírito ao Pai, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou gloriosamente. E todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, como Filho de Deus, e que se arrependeram dos pecados, têm a vida eterna, viverão para sempre com Cristo na glória com Deus. Prosseguindo, Atos capítulo 18 nos diz, nos versos 20 a 21, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Aqui o apóstolo Paulo estava em Éfeso, e as pessoas queriam que ele permanecesse lá, ensinando, pregando o evangelho, permanecesse com eles. Mas o apóstolo, ele não quis permanecer, ele deveria prosseguir em sua viagem. Mas ele diz, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Assim também deve ser em nossas vidas, no nosso dia a dia. Devemos dizer, assim como o apóstolo Paulo, se Deus quiser, farei isto. Se Deus quiser, amanhã isso acontecerá. Se Deus quiser, isso irá passar. Devemos sempre ter essa consciência que somente se Deus quiser é que as coisas irão acontecer. Pois Ele governa todas as coisas. Ele é quem controla, que determina tudo o que acontece. Por semelhante modo, Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus, escritor da epístola de Tiago, em seu capítulo 4, nos diz: Atendei agora, no verso 13, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Nós ouvimos, meus irmãos, muitos homens com esta perspectiva, com a soberba no coração, com orgulho, com esta jactância, né, como nos diz a palavra de Deus. Ou seja, crendo que por si só, por sua própria vontade humana,
as coisas acontecerão dessa forma, as coisas devem acontecer assim, irão acontecer assim, terei lucro, eu terei um grande emprego e serei um grande executivo. Não que fazer planos seja errado, nós devemos fazer planos, devemos ter projetos, devemos nos preparar, planejar, mas somente se o Senhor quiser, as coisas irão acontecer. Então, Tiago está dizendo que há esta fala como se o homem então tivesse esse poder de não, isto irá acontecer, isto irá suceder, certamente eu terei lucros, certamente nós vamos viajar, certamente isso vai acontecer. Lembremos sempre, queridos irmãos, se Deus quiser, se Deus abençoar, se for da vontade de Deus, isso irá acontecer. Senão, isso não irá acontecer. Prosseguindo próximo à nossa conclusão, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 1, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer converger nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, neste início, ele está falando então da sublimidade de Deus, do seu poder e da salvação que ele nos deu em Cristo Jesus. E ele vem a dizer a respeito da nossa condição espiritual quando estamos em Cristo. Deus nos abençoa. Nós agora que estamos em Cristo somos abençoados nas regiões celestiais por Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, como o texto nos diz, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em sua soberania. E Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele. Deus nos escolheu, nos predestinou para a sua glória, para sermos santos, consagrados, separados das coisas pecaminosas do mundo. Nele nós temos a redenção, pelo sangue de Cristo Jesus. Deus seja louvado. É um texto maravilhoso. Eu o encorajo a ler a Epístola aos Efésios. Creio que talvez vocês tenham lido pelo desafio que nós propomos. Mas esta é uma epístola maravilhosa, gloriosa, com verdades profundas e tremendas.
E nós vemos neste texto a soberania do Senhor, porque o plano da salvação já foi determinado antes da fundação do mundo. O Senhor nos predestinou, o Senhor antes nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Nós seremos ainda glorificados na volta do nosso Senhor Jesus. E João capítulo 3 diz, verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu escolhi este texto para também enfatizar de que a soberania do Senhor Deus não isenta o homem de sua responsabilidade. Deus decretou todas as coisas, mas o homem é responsável por suas ações, por todas as suas obras na terra. O homem é responsável. Essas duas grandes verdades, elas ocorrem simultaneamente, conjuntamente. Por mais que possa haver uma aparente desconexão, uma aparente incapacidade de ocorrer juntas, na verdade elas ocorrem juntas. Pois a palavra de Deus assim nos ensina. Deus é soberano e o homem é responsável. Deus decretou que certas pessoas não desfrutarão da glória na eternidade, mas essas pessoas são responsáveis por não terem crido no Senhor Jesus, não terem se arrependido dos pecados, não terem crido que Cristo é o Salvador. Como nós lemos nesse texto, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Este é o julgamento para aqueles que não creram no Senhor Jesus, que o rejeitaram. Eles amaram mais as trevas do que a luz. São responsáveis e sofrerão o juízo de Deus por toda a eternidade. Colossenses capítulo 1, farei a leitura dos versos 13 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Um texto maravilhoso. Glórias a Deus por essas verdades. O apóstolo Paulo então diz que o Senhor nos aproximou, nos salvou por meio do sangue de Cristo. E ele, Cristo, ele rege todas as coisas. Ele está no seu trono. Nele tudo subsiste, nada pode existir se não fosse pelo Senhor. Deus é soberano, Deus é soberano, a Trindade é soberana.
e nós devemos permanecer firmes no Senhor. O último texto de nossa aula está em Romanos, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituída? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus o abençoe, querido adolescente. Que Deus o abençoe sua vida. Vivamos para o nosso Senhor, para a glória do nosso grande Deus. Confiemos em sua soberania. Ele está governando todas as coisas. Ele está no seu trono, governando sobre todas as situações, sobre o momento que nós estamos vivendo, a pandemia. Deus está no seu trono, governando, regendo. Ele conhece todas as coisas que acontecem. Ele decretou tudo o que acontece. E Ele ouve nossas orações, a oração de cada um de nós. Ele ouve as orações do seu povo simultaneamente. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele conhece os nossos corações, nos conhece perfeitamente. Deus é maravilhoso. Vivamos cada vez mais para a glória do nosso Deus. Confiemos no Senhor, descansemos nossos corações no Senhor e andemos de modo belo perante o Senhor, de modo a glorificá-lo, a exaltá-lo. E assim que Ele receba toda a glória, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.